E aí, já parou para pensar por que um estilo de dança super conhecido no mundo inteiro, de uma hora para outra, muda de nome? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história dessa transformação, uma história contada por quem a criou, com base nos comunicados oficiais. Então, bora entender essa questão a fundo. Porque, olha, isso está bem no centro de uma evolução. Uma evolução bem pensada dentro da comunidade da dança. E como a gente vai ver, essa história é muito mais do que só trocar palavras. Ela fala sobre identidade, sobre respeito e, no fim das contas, sobre o futuro de uma forma de arte inteira. Bom, tudo começa com um estilo de dança chamado American Tribal Style, ou, para quem já conhece, ATS. Para situar quem talvez não conheça tão bem, é um estilo moderno que nasceu lá nos Estados Unidos e a grande sacada dele é a improvisação em grupo. É uma mistura de influências de danças do Oriente Médio, do Norte da África, da Índia, da Espanha, uma fusão bem rica. Só que aí tem um ponto principal. A fundadora começou a perceber que esse nome, tribal, estava virando um assunto complicado, sabe? Um debate que mexia muito com as emoções das pessoas. E aí, atenta a essas conversas e preocupações da comunidade, a fundadora, Carolina Nericil, veio a público. Ela anunciou que sim, uma mudança estava vindo, mas fez questão de deixar bem claro que não era nada impulsivo, sabe? Pelo contrário, foi uma decisão que veio depois de muito tempo pensando, refletindo e, principalmente, ouvindo a comunidade. Então, o primeiro grande passo dessa evolução toda foi, pá, uma mudança direta no nome do estilo. E isso, convenhamos, é um passo bem corajoso. Porque um nome carrega uma história, né? Mas ele também pode carregar um peso que, com o tempo, simplesmente para de fazer sentido. A decisão, então, foi essa: aposentar o nome American Tribal Style e adotar oficialmente Fat Chance Belly Dance Style. E essa mudança foi super estratégica, porque ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, alinha o nome do estilo com o da companhia que o criou. E segundo, e talvez mais importante, ela tira de cena aquele termo que estava gerando tanta polêmica. A partir daí, a organização, a Fat Chance Belly Dance, oficializou esses novos termos. E isso é importante porque cria um padrão novo, né? Vira a nova base para todo mundo se comunicar no mundo todo. E aqui está o ponto-chave, sabe? Mesmo o ATS sendo uma parte super importante da história, a organização sentiu que, bom, era hora de evoluir. É aquele reconhecimento de que para uma arte continuar viva, continuar relevante, ela precisa ter a coragem de olhar para dentro e falar: ok, o que a gente precisa mudar? É sobre se reinventar. Mas olha, a mudança do nome foi só a ponta do iceberg. O passo seguinte foi ainda mais fundo. Eles foram olhar para o vocabulário, para a linguagem usada para descrever os próprios movimentos da dança. E pensem bem, o vocabulário é tudo. É o que conecta quem dança, é tipo a língua universal numa arte que é pura improvisação. O que o pessoal da comunidade dizia apontava para dois problemas principais. De um lado, uma questão de clareza. Alguns nomes de movimentos eram bem difíceis para quem estava começando a aprender. E do outro lado, uma questão bem mais delicada, a do respeito cultural. Tinha alguns termos que podiam ser vistos como ofensivos ou inadequados, porque, no fim das contas, palavras importam, né? E algumas delas estavam gerando um ruído, um desconforto. E aí a coisa começou a ficar meio urgente. Porque o que estava acontecendo? Cada dançarino, cada grupo começou a criar suas próprias soluções, seus próprios nomes, e com isso surgiu um risco real de tudo se fragmentar. Aquela linguagem comum, que é justamente o que faz a mágica da improvisação em grupo acontecer, de repente, estava em perigo. Ok, então vamos ver qual foi a solução para isso tudo. Uma solução que tentou equilibrar essas três coisas: clareza, respeito e a união da comunidade. E é aqui que a história fica fascinante. Porque no meio de um monte de atualizações e sugestões, só uma, apenas uma, foi colocada como obrigatória. Essa decisão, assim, tão específica e forte, já mostra o tamanho da importância e da urgência que existia por trás dela. O movimento que antes era chamado de Berber Walk foi oficialmente e para sempre alterado para New Walk. Parece pouco, né? Uma troca de palavras. Mas foi um passo que pode parecer pequeno no nome, mas que tem um significado gigantesco por trás. Isso aqui explica tudo, explica o porquê dessa mudança ser obrigatória. Foi um ato de respeito direto ao povo amazigh, em solidariedade à sua luta por autodeterminação. É a dança tomando uma posição, sabe? Mostrando que a arte não vive isolada numa bolha. Ela conversa com o mundo, ela responde ao que acontece no mundo. Mas não parou por aí. Além daquela única mudança obrigatória, a organização também montou uma lista oficial com nomes alternativos e a palavra-chave aqui é opcionais. A ideia não era forçar ninguém a nada, mas sim oferecer opções, dar ferramentas para a galera se comunicar de um jeito mais claro e mais consciente.
Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para entender a lógica. O Arabic Step, por exemplo, pode ser chamado de Rhythmic Undulation. O Taksim, de Figure 8. Percebe o padrão? A gente sai de nomes que têm referências culturais, que às vezes podem ser meio vagas ou até problemáticas, e vai para nomes que simplesmente descrevem o que o corpo está fazendo. Fica tudo mais direto, mais intuitivo e mais universal também. Ok, legal. Mas aí fica a pergunta. Como é que se coloca uma mudança desse tamanho em prática numa comunidade que está espalhada pelo mundo inteiro? Bom, o plano para isso foi muito bem pensado. Ele foi feito para ser gradual, para incluir todo mundo e, acima de tudo, para ser humano. A estratégia foi, na verdade, genial. Primeiro, permitiram o uso dos dois nomes, o antigo e o novo, ao mesmo tempo. Segundo, deram autonomia para cada pessoa usar a linguagem que fizesse mais sentido para sua turma. Terceiro, e super importante, pediram respeito. Respeito pela escolha do outro. E por último, a transição seria gradual, cada comunidade no seu próprio tempo, sem ninguém forçando a barra de cima para baixo. E no fundo, o grande objetivo era esse que a citação mostra: fortalecer a dança como uma ponte que conecta as pessoas. A ideia da mudança na linguagem nunca foi dividir, pelo contrário. Era fazer essa ponte ficar ainda mais forte, mais acolhedora e, claro, mais respeitosa para todo mundo que passa por ela. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? A história do FCBD Style é muito mais do que só a história de um estilo de dança. É um exemplo incrível de como tradições vivas podem, ao mesmo tempo, honrar o seu passado e ter a coragem de construir um futuro mais consciente, mais inclusivo. É a prova de que a arte não é uma coisa parada, intocável, tipo uma estátua no museu. Não. Ela respira, ela sente, ela evolui junto com a gente.